Fé, tradição, cultura, arte e religiosidade. Está no ar o programa Tradição Cristã, Obras da Fé, um programa da TV Campos de Minas que aborda e valoriza os costumes religiosos da nossa região. Eu sou Lucas Silveira e falo aqui direto da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, ao lado de Dom Célio de Oliveira Goulart, bispo diocesano de São João del Rei e convidado deste último programa do ano. Boa noite, Dom Célio. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos aqueles que estão em sintonia conosco através da TV Campos de Minas. Dom Célio, para iniciar o nosso programa, estamos ainda no tempo da Quaresma, se aproximando da Semana Santa. O que a pessoa deve fazer para preparar bem, para viver uma boa Semana Santa? Como cristão, como católico, de fato, nós queremos participar intensamente daquilo que é a celebração do mistério central para a nossa vida de fé. É o mistério, então, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós chamamos, então, todo esse período, então, da Quaresma, assim, como tempo de preparação, e aí o próprio Tríduo Pascal, que está no contexto da Semana Santa. E então a Igreja nos propõe que, como católicos, devamos viver bem essas oportunidades que nós temos e de entender assim profundamente o mistério da redenção conquistada para nós através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma das formas, de viver bem a Quaresma, a Semana Santa, é utilizada através da penitência, abstinência. Muitas pessoas fazem de carne, de algo que gosta. Como que funciona isso, Dom Célio? E como é a prática correta? Nós vamos então distinguir aí dois momentos. Penitência ligado ao sacramento da confissão. Realmente, a penitência é um nome também do sacramento da confissão, que tem também o nome de reconciliação, de confissão dos pecados. Isso falaremos mais à frente. Quando falamos de penitência corporal nesse tempo da Quaresma, a orientação da Igreja é que nós saibamos fazer algo que nos leve em sintonia com o sofrimento de Jesus. Se eu deixo então de comer carne na quarta-feira ou na sexta-feira da Quaresma, que eu faça isso nessa dimensão de um sacrifício. Sabemos que na alimentação haveria outros modos também da gente se mortificar. Seria então uma penitência nesse sentido. Eu deixo então, de tomar uma cerveja, se você gosta de tomar uma cerveja, vai em sintonia com aquilo que é o sofrimento de Jesus Cristo. Eu deixo de me alimentar de um doce para poder então oferecer isso como um sacrifício, uma mortificação, estando assim mais profundamente em unidade com o sofrimento de Jesus. Então, penitência nesse sentido. Mas não podemos ficar só restrito à abstinência de carne ou ao jejum, porque concretamente a Igreja também nos propõe outra dimensão de penitência. Às vezes você deixar de criticar alguém, às vezes você então deixar de criar um clima tenso na família, no relacionamento familiar. Então muitas vezes você tem consciência se a minha fala ou minha atitude vão prejudicar a convivência na família, por exemplo, você como esposa, um filho. Então, de repente você toma consciência, eu estou na Quaresma, e eu vou então fazer um esforço de não me impacientar, de não criar problemas em casa, na família. Isso é uma maneira também de fazer uma penitência ou mortificação. Então, a penitência nesse contexto, realmente nós queremos entender uma coisa muito mais ampla e que eu tenha consciência, eu não faço por fazer. É Quaresma, eu vou fazer penitência, fazer jejum, porque é obrigado. Não, Deus não obriga a nada. Deus quer que parta isso do nosso coração, liberta o coração interior daquilo que a gente faça, no sentido então de sentir que com isso eu realmente estou em sintonia com a celebração do mistério do sofrimento de Jesus. Ele sofreu muito mais por nós do que nós com essas pequenas coisas. Então é nesse sentido que poderíamos encarar também. Muitas vezes a pessoa gosta de ver um filme na televisão, uma novela, então dizer, essa semana eu me sacrifico, não vou ver televisão, em benefício daquilo que é a graça de Deus para comigo nesse tempo da Quaresma, nessa Semana Santa. Então são essas maneiras, Lucas, que nós temos, que eu encaro deste modo e que nós aconselhamos as pessoas também. E às vezes não custa nada,
Às vezes a gente se sente alegre, feliz. Olha, eu consegui realmente me libertar daquele vício, daquela rotina, por causa do meu amor a Jesus Cristo. É bom ter essa resposta, Dom Célio, essa explicação, porque senão acaba a penitência ficando, se é uma abstinência, uma penitência de alguma alimentação, se tornar uma dieta talvez, sem nenhum retorno para a questão da sociedade. E falando também na penitência, o senhor citou sobre a confissão. Qual a importância desse sacramento neste período quaresmal, período da Semana Santa? Nós sabemos que o sacramento é válido durante todo o ano, mas é mais procurado neste período, né? Anteriormente à reforma litúrgica, nós tínhamos a orientação da Igreja. Todo cristão católico deveria confessar-se pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa do Senhor. Então isso ficou muito interiorizado em nós, na prática religiosa. Eu vou me confessar para fazer a Páscoa. Com a renovação litúrgica pelo Concílio Vaticano II, então foi apontado para nós que em cada celebração da Eucaristia eu tenho que participar da comunhão. Mas para participar da comunhão sacramental, eu tenho que estar em estado de graça. Então a confissão, realmente, ela pode acontecer em qualquer momento do ano, na medida que eu me sinta realmente em estado de pecador e que para eu receber a comunhão na celebração da Eucaristia, seja no domingo, seja no dia de semana, eu devo estar em estado de graça. Então a confissão é nesse sentido. Eu me coloco diante de Deus, contrito, reconheço que eu pequei e me abro também à absolvição que o sacerdote me dá em nome de Deus da Igreja, para que assim então eu possa me sentir, eu estou em condições de comungar. Agora, no tempo da Quaresma, de modo especial, se pede mesmo a nossa confissão. É o momento mais forte para que nós possamos, então, nessa dimensão de nos preparar mais profundamente para celebrar a Páscoa com Jesus, então que nós façamos esse momento, então, da nossa confissão pessoal. E aí, então, a importância, sim. Durante todo o ano, a confissão é sempre importante. Mas nesse tempo da Quaresma, para que eu possa viver de uma maneira mais intensa a realidade pascal, que é uma vida nova, que o Cristo nos concede. Também a orientação litúrgica da Igreja é que toda a Quaresma é uma retomada do nosso batismo. E o batismo nos purificou do pecado de origem, o pecado original, como nós falamos. Então, quando nós queremos fazer com mais sinceridade o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, aí é importante você estar em estado de graça através do sacramento da penitência ou da confissão. Dom Célio, eu acredito que acontece com muitas pessoas, de a cada vez que vai confessar, contar os mesmos pecados, os pecados serem os mesmos. É uma forma errônea do cristão. O que a pessoa deve fazer? Sempre para fazer uma boa confissão, eu tenho que fazer o exame de consciência. Eu tenho que retomar, avaliar minha vida, minha postura diante de Deus, as minhas atitudes diante do próximo e perceber em que eu estou realmente quebrando essa ligação de amor, ou com Deus, ou com as pessoas, ou na minha vida, na família, minhas responsabilidades. Então, certamente, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Nós temos sempre algumas faltas que, por mais que a gente se esforce, essas faltas voltam sempre. Se são faltas graves, claro que exige a confissão sacramental. Se são faltas corriqueiras, isso acontece muito, aquilo que a gente fala dos nossos pecados veniais, pequenas faltas do nosso dia a dia, uma falta de sinceridade, um julgar mal uma pessoa, são coisas pequenas, digamos assim. Então, aí eu não preciso fazer a confissão todo dia, toda hora, mas eu posso então, no ato penitencial da celebração da Eucaristia, me colocar de uma maneira humilde diante de Deus, pedindo o perdão dessas pequenas faltas. Agora é importante sim, não é, que a gente faça uma verdadeira conversão. Não é? Muitas vezes nós temos condições de melhorar, de modificar, de deixar uma atitude errada para trás e às vezes nós somos muito acomodados. Amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar. E às vezes não melhora por falta de esforço, porque Deus sempre dá a graça para nós. Então, confessar os pecados rotineiros, tudo bem, mas também Deus, eu acho que exige de nós um esforço
de mudança de atitudes, uma verdadeira conversão. Sem dúvida. Dona Célia, agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco as pessoas aí de casa vão saber um pouco mais sobre a confissão comunitária, uma prática muito comum aqui na nossa região e que muitas pessoas aderem. Então nós voltamos já.